Overspeed. Terrain. Don't sink. Pull up. Senhores passageiros, vistam o macacão, as luvas e coloquem o capacete, pois está começando um episódio do Speed Break Podcast. Estou. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao... Putz, agora eu realmente perdi o cálculo de qual é esse episódio, mas algum episódio. Mais um podcast, mais um episódio. Dessa vez é um episódio falando sobre a temporada que a gente acabou de terminar. Essa temporada que foi muito maluca, cheia de polêmica. Uma temporada muito louca que tem muita coisa pra gente falar. Não só sobre polêmica, mas como também comparar os desempenhos de um piloto com outro piloto, ou de uma equipe pra outra equipe. Do Michael Masi para o Charlie White, sei lá, a gente pode comparar muita coisa. Mas antes disso, vamos se apresentar. Overspeed. Eu sou o Pedro Henrique Costa de Videira e eu acho que depois que o Michael Masi sair da Fórmula 1, a Netflix vai correr contratar ele. Eu sou o Felipe Guimarães de Campinas e por mais defesas iguais às desse ano, ou seja, de qualquer jeito. Eu sou o Bruno Gargioni de Porto Alegre e eu acho que a AlphaTauri tinha que ter mantido o Albon. Eu sou o Gonçalo e eu acredito que o carro de 22 vai trazer mais polêmicas pro grid do que os carros desse ano. Overspeed. Então, começando o papo agora, conversando sobre quais foram os piores acontecimentos, piores coisas, piores qualquer coisa desse ano, 2021. E não foi um arraso. Nossa senhora. Nossa. Hoje tá assim. Hoje tá só piada nível Pedro. Nossa. Vai todo mundo pra Praça é Nossa, hein? Hoje é que o Pedro tá fazendo. O Pedro já entrou e agora ele tá fazendo o processo seletivo pra nós. Mas então, para começar esse papo, essa nossa conversa sobre as piores coisas, os piores acontecimentos deste ano, eu acho que se a gente analisar o grid e simplesmente olhar os resultados, a gente vai saber qual é a pior equipe. A gente tá falando, claro, da Haas. No ano passado a Williams estava muito mal, a Alfa Romeo também estava bem mal. Esse ano não teve competição para saber qual equipe foi a pior. A Haas foi a pior e acho que o motivo, assim, geral é bem básico, né? Segundo o que todo mundo imagina, né? É que eles abandonaram o desenvolvimento do carro no ano passado. Pegaram o carro de 2019 e já desistiram do desenvolvimento, só fizeram algumas correções ao longo do tempo e estão focando no carro de 2022. Ou seja, o próximo time que vai ser campeão do campeonato de construtores vai ser a Haas no ano que vem, é claro. 2022, 3 anos para projetar o carro. Acho que vai vir aí a equipe vencedora. E com 115% do tempo, hein? Vai vir um foguete, hein? Direto da Rússia. Vai ser um arraso. Vai ser um Chernobyl. O pior é quando eles vierem para São Paulo, né, cara? Passar num lugar meio perigoso, aí vai ser um arrastão. Ai, velho. Tá bom, vamos lá. Da hora. Outra coisa é o piloto deles, que também não ajuda muito, pelo menos um deles, né? Estamos falando, claro, do Nikita Mazepin. No caso, ele não ficou em 20º, por incrível que pareça. Ele ficou em 21º. Sabem por quê? Teve o cara que correu no lugar do Kimi. Esqueci. É o Kubica. É o Kubica, o Robert Kubica. É. Isso. Foi benzão, conseguiu mais posição que ele. Posição que ele. E aí ele correu 2 corridas, né? Ele conseguiu ficar na frente do Nikita Mazepin, que correu o ano inteiro. De 20 pilotos, ele ficou em 21º, essa é a desempenho. E, claro, o Mick Schumacher, que tá ali, deve ter sido bem tensa. Se o carro já era ruim em 2020, agora em 2021 não tava pior, mas sem nenhum desenvolvimento de um carro feito bem nas coxas, só pra atender o regulamento, né? Complicado correr lá atrás tão mal comparado com as outras equipes, né? Acho que a inexperiência dos pilotos também conta bastante, né? A Haas arriscou aí em 2 pilotos vindos da Fórmula 2, né? Um com méritos, que é o caso do Mick Schumacher, o outro com dinheiro, no caso do Nikita. Ficou evidente no Drive to Survive da última temporada que eles estavam completamente assim, sem dinheiro nenhum, né? Tanto que a escolha tanto do Mick foi para atrair patrocinadores alemães e a escolha do Mazepin foi unicamente para trazer essa empresa que patrocina, acho que é o Uralca ali, Que é o nome da... Que é o do pai dele. A equipe de qualquer forma já estava afundada, né? Então é um cenário, um contexto bem complicado. E também o próprio Gunther Steiner lá, ele dá várias entrevistas, ele é bem franco
quando ele fala que o time realmente tá bem ferrado, né? Ele fala que tem alguns funcionários deles, seja da fábrica ou seja da próprio time, que às vezes tem vontade de desistir, porque a equipe não é mais tão unida, querendo ou não, né? Fazer o quê, né? Vamos ver que se em 2022 eles venham um pouco melhor, mas acho que o fracasso da Haas é bem evidente e, claro, não teria como deixar de fora, né? Pra gente continuar falando de equipe, acho que o mais simples que a gente pode ter uma noção de qual é a próxima equipe, não sei tão ruim quanto, pensando que eles realmente tentaram evoluir o carro, mas é bem claro ver isso na própria lista do Campeonato de Construtores, né? Na minha opinião, me digam se vocês acham que eu tô errado, é claramente a Aston Martin, ou eu criei alguma expectativa errada. Eu acho que o motivo é o seguinte, né? A gente chamava a Force India, que é o carro, ou a Racing Point, que é o carro de antes de se chamar Aston Martin, né? Antes da marca ser incorporada ao nome, né? O nome ser incorporado à marca, a gente chamava ela de Mercedes Rosa. Por quê? Porque era um carro muito parecido com a Mercedes. E um negócio que a gente talvez não lembre, que o pessoal que tá escutando talvez não lembre, é que no início desse ano, o que rolava bastante de comentários era o novo regulamento da Fórmula 1 para esse ano ferrou bastante com a Mercedes. E ferrou junto com o carro da Force India, no caso Aston Martin, no início do ano, né? A Mercedes conseguiu dar a volta por cima, porque tem muita grana para investir e um baita no know-how dos funcionários, né? Muita grana e inteligência envolvida. A Aston Martin, talvez por falta de orçamento, não conseguiu dar essa volta por cima e conseguir melhorar o carro. Piloto, acho que não falta muito. O Stroll beleza, é um piloto que começou pago, mas ele tá um bom piloto hoje em dia, pelo menos não é um piloto ruim. E o Sebastian Vettel não tem o que falar, né? Apesar dele já não tá entregando nos últimos anos, ele é um 4 vezes campeão mundial, né? Então é um bom piloto. Os dois pilotos da Aston Martin, de maneira geral, eu acho que eles poderiam ter ido um pouquinho melhor, assim. O Vettel ainda fez alguns erros, teve uma corrida no início do campeonato que ele bateu na traseira do Ocon sozinho e ele não assumiu a culpa. E o Stroll meio inconstante, assim, algumas corridas ele vai bem, outras ele é meio apagado. Então acho que isso também deixou um pouco a desejar. E o carro da Aston Martin, na verdade, ele é mais um carro, assim, para passar o ano, né? O foco deles é 2022, que vai ter a fábrica nova. E eu acho que foi mais um ano, assim, de consolidação das pessoas que eles contrataram. Eu ainda imagino, eu confesso que eu esperava um pouco mais, principalmente antes da gente começar o ano, realmente, né, e perceber que a Mercedes acabou se ferrando um pouco com o regulamento, as mudanças que teve de um ano para o outro. Eu esperava um pouco mais, sabe, porque ela tava meio prometendo, a gente chamava ela de Mercedes Rosa, inclusive, então por essa parte eu acho que eu esperava um pouco mais, mas realmente sobre os pilotos deixaram um pouco a desejar. Acho que o Vettel se cobrou bastante, inclusive agora quando terminou o ano, falando que vários small mistakes que ele teve durante a temporada acabou ferrando ele um pouco, né? Acho que o desempenho de ambos foi medíocre. Medíocre que eu digo foi mediano, né? Porque tu esperas um cara tetracampeão aí que desempenhe muito melhor do que o Vettel desempenhou e, na minha opinião, ele passou bem apagadão essa temporada, sabe? Sempre no pelotão do meio para baixo, às vezes não conseguindo classificação por Q3, por Q2, né? Tu vê que o carro não estava tão bem desenvolvido quanto a gente esperava, como tu disse. Ficou nítido em 2020 o carro era uma cópia da Mercedes, né? Então teve várias reclamações aí de várias equipes, né? E eles desempenharam muito bem aquele ano, para daí chegar esse ano e ter uma queda bem significativa no desempenho deles, né? Ainda mais quando eu vi que a Aston Martin teve a parceria, teve uma grande marca, né, ingressando na Fórmula 1, tu sempre tem uma expectativa de um grande carro, né? Ainda mais com um grande nome. Mas não foi o que a gente viu, acho que como estão todo mundo usando essa desculpa para 2022, vamos ter que aguardar aí para ver o que eles vão trazer pra gente. Uma coisa que eu acho que pode ser que seja uma distração para essa equipe. Quando eles eram Force India e Racing Point, eles eram unicamente uma equipe de Fórmula 1 que ia para os grandes prêmios, para extrair o máximo daquele carro e deu. Esse era o propósito daquele grupo de pessoas. Agora não. Agora eles são uma marca gigantesca que é a Aston Martin. Eles têm conexão com o filme do 007, tem o lançamento do carro, o Valkyrie. Então a equipe de Fórmula 1 é um dos pilares desse grupo de business grande. Pode ser que isso também tire um pouco do foco, assim, do que eles têm que fazer, né? Que é um carro campeão do mundo. Isso a gente consegue ver em outras equipes. Por exemplo, a Ferrari, né? Ela tem equipe de Fórmula 1, mas ela vive da venda de carros, etc e tal. Muitas vezes um lado acaba meio que tirando força do outro, assim, de certa forma.
Eu acho que eles eram, assim, tinham um pouco de uma aura de um time garagista, né? Que realmente os donos da Force India, assim, os sócios, né? Eles eram meio negligentes, né? Meio corrupto. Meio corruptos, um pouquinho assim. Foram presos, essas coisas bobas. Tipo, então eles meio que o time era um grupo, é como se fosse garagista, né? Um grupo assim que corre daquele jeito, que nem a Gajone falou, 100% focado em extrair o máximo do carro. Acho que eu concordo muito com isso. E falando sobre o que o Gonçalo falou, sobre o Vettel, o que é engraçado é que algumas vezes que o Vettel, inclusive uma foi, se não me engano, nesse último final de semana, que o Vettel foi bem no qualifying e, tipo, ele fez uma volta que ele achou, caraca, essa volta foi bala. Aí o cara no rádio, o engenheiro, pega e fala pra ele, ah tá, você não passou pro Q2. Aí ele, como assim? Eu não passei pro Q2. Uma volta foda dessa, tá ligado? Tipo, às vezes ele foi lá e entregou tudo do carro, mas o carro só não é bom mesmo. Tem um feeling, assim, que eu acho que o foco do Vettel já não é mais a Fórmula 1, sabe? Tipo, como é o foco do Max, como é o foco do Leclerc, do Sainz. Esses caras parece que talvez pela idade eles vivem com foco naquilo. O Vettel não, ele já tá alçando, assim, voos para questões da sustentabilidade, ele botou a coleção de carros dele para vender, para fazer negócio de agricultura sustentável. Então, eu acho que ele meio que perdeu aquela gana, assim, sabe? De passar tudo e todos de qualquer jeito, como é esses pilotos que estão começando não, ou que tem bem menos idade que ele. E isso também pode afetar, inclusive, a questão do acesso ao risco, né? Um cara que já não tem tanta gana assim, ele pode, de repente, se preservar um pouco mais assim na pista também. Mas aí tu tem que ver até que ponto é válido pra tua equipe, né? Ter um cara mais assim. Acho que quem tava sendo assim um pouco nos últimos anos era o Kimi, né? Foi traçar um paralelo assim também. É um cara que já foi campeão, que ele tava ali curtindo, fazendo a profissão dele, correndo tranquilo, assim. Tinha uns momentos dele ali de várias ultrapassagens, sim, mas a maioria das vezes ele fazia aquela corrida mais tranquila, assim, né? Eu acho que a função dele na equipe é essa, tanto do Kimi quanto do Vettel, né? É ser aquele cara que, beleza, se eles brigassem um pouco mais com adrenalina, com vontade pelas posições, beleza. Mas acho que a função é mais de know-how mesmo, de trazer inteligência e, tipo, Rubinho Barrichello, testar o carro e dizer se o carro tá bala. Mas todos esses anos, de certa forma, sendo jogado de lado e também não tendo o resultado que queria na Ferrari, será que isso também não baixou um pouco o Vettel? Porque, assim, de certa forma, o Hamilton também fora da pista, ele tem uma reação não bem parecida, mas parecida com a do Vettel e com a do Kimi. Só que o Hamilton hoje está numa equipe que fez ele 7 vezes campeão, tudo bem, não na mesma, mas enfim, 7 vezes campeão, todo ano ele tá brigando pelo título, e todo ano o carro se mostra realmente competitivo para ser campeão, e a Ferrari não mostrou isso pro Vettel. Então hoje o Vettel entende que ele, pelo menos na minha visão, né, ele entende que ele tá numa equipe que não tem a certeza de que vai ser campeão mundial. Então, assim, para ele tá ali para ajudar o desenvolvimento do carro. Se o carro começar a levar ele quarto, terceiro e até um segundo lugar no Campeonato de Construtores, ótimo. Mas levar também, tá bom, ele tá ali ajudando. E eu acho que isso seria também a visão do Hamilton se ele, digamos, sei lá, tivesse parado com 3, 4, 5 títulos e, não tá dando certo. No caso do Vettel, né, não foi bem tratado, principalmente no último ano de contrato. Você acaba se acomodando porque, cara, você vê que não depende só de você, não adianta também, não é que nem na época, né, nos anos 90, por exemplo, Schumacher na Benetton ou Senna na McLaren, tem como, cara, aquilo lá não existe mais, talvez volte a existir agora em 2022, mas assim esperamos, né, justamente para os carros ficarem não mais iguais, mas pelo menos a gente conseguir ver essa parte da diferença que faz um piloto dentro de um carro bem construído. Eu acho que tu falou assim, uma coisa que é bem interessante, que teve 2 Vettels. O primeiro que foi até aquele GP da Alemanha de 2018, que ele foi o Vettel, digamos assim, top. Depois daquela batida que ele bateu sozinho, liderando a corrida, com o Hamilton em 14º lugar, ele conseguiu bater sozinho. Acho que aquilo ali acabou com ele. Depois dali foi ladeira abaixo. E aí, pra
botar assim, afundar ele de vez, veio o Leclerc e o primeiro ano de Ferrari foi sensacional, assim, né? Até a própria questão de autoestima e autoconfiança dele pode não ser mais a mesma, né, daquele Vettel competitivo. Overspeed. Overspeed. A próxima equipe, pra gente continuar falando de equipe, a gente não decidiu isso, mas enfim, agora eu decidi. Na minha opinião, seria a Alpine, mas eu acho que mais como uma menção honrosa. Eu quero saber a opinião de vocês. A Alpine pra mim é chocolate. Verdade. Cara. Alpine pra mim é chocolate. Ai, velho. Eles estão muito gordinhos. Pra mim, assim, até nessa última corrida, o Alonso pegou e disse: beleza, isso é como se fosse um ano de warm-up, é um ano de aquecimento. Não sei se vocês viram isso. Logo depois da quando ele terminou a corrida, ele falou isso no rádio. Beleza, é o que toda a equipe tá falando. Não, peraí. Aquecimento pra ele, né? Porque a equipe já tá aí faz muito tempo. Não, mas o que eu considerei pra ele, mesmo eu sei que ele falou pra ele, mas o que eu considerei é mais pensando como se ele fosse o Schumacher na Mercedes, entendeu? Que ele vai entrar e vai mudar o time, vai levar o time pra cima. Entendi. É isso que eu imaginei. Como se fosse a mistura do time piloto, sabe? Então, aquecimento disso. Ano que vem eles vão entrar com motor novo, né? Eles estão com esse mesmo motor, acho que já faz 2 anos. Peraí, eu Ou queria seja, fazer uma 2024. correção. Eu falei menção honrosa pra Alpine, só que devia ser menção desonrosa. Porque é o contrário. Mas eu acho assim, uma montadora que tem terceiro ou quarto maior orçamento do grid, ficar brigando por quinto lugar no campeonato de construtores é deixar a desejar, assim, eu acho. Para respaldar isso, pode ver que eles pagaram salário astronômico para o Daniel Ricciardo, para ele ir, né, para a Renault, e ele não acreditou no projeto e saiu fora, né, foi para a McLaren. Então, ele também deve ter visto coisas ali que não embasavam uma carreira contínua naquele time, né? Tem aquela clássica cena vergonhosa do Christian Horner zoando o Cyril Abiteboul falando: porra, você gastou todo o teu dinheiro com o piloto, velho, e o carro agora, velho, o que você vai fazer pra melhorar? Eu acho que assim, o que deixa mais ou menos claro pra mim a Alpine como uma decepção, assim, beleza, eu não esperava que eles brigassem com a Red Bull e com a Mercedes, mas eu esperava que ela estivesse na briga pela terceira e quarta posição com a Ferrari e McLaren, que seria uma disputa mais legal ainda, né? Ferrari, McLaren e Alpine, porque elas são equipes que, principalmente a McLaren e a Alpine, às vezes elas estão boas, às vezes não. Às vezes estão boas, às vezes não. Então se fosse as três juntas brigando, ia ser mais legal ainda. E não, ela tava brigando com a AlphaTauri, que também, assim, beleza, podia ter entregado mais, né? Se todas elas tivessem entregado mais, seria uma disputa aí de 4 equipes nesse pelotão intermediário. Se você pega, por exemplo, os pontos da conclusão do campeonato, né, da Ferrari, 323,5 para a McLaren 275, então tá um patamar ali mais alto, até um pouco longe uma da outra, como eu disse. A McLaren deu uma decepcionada no final, né? Já a Alpine tá lá com 155 disputando com a AlphaTauri, que tá com 142. Então as duas ali estavam brigando, né? Meio bad vibes. Acho que a McLaren ela pode até ter decepcionado no final do ano, mas eu acho que como equipe no geral ela foi muito bem. Eu acho que ela foi muito bem também. Inclusive ela conseguiu um 1-2, né, em Monza. E o Norris estava muito bem no início do ano, né? Tava entregando bem. tipo, muito bem, né? Se eu não me engano, acho que até a quarta corrida o Norris estava em terceiro lugar no campeonato de pilotos, na frente do Bottas. Ele conseguia sempre pódio ou quarto lugar, né? Aí, entre os pilotos ali, a briga Norris e Ricardo, ele tá se destacando mais, né? Apesar do Ricardo ter tirado o pódio lá em Monza, mas ainda assim a consistência do Lando é muito melhor que a do Ricardo. O Lando ia ganhar aquela corrida na Rússia, né? Se não tivesse chovido e ele tivesse ficado fora ali Foi uma escolha, velho. Mas ele, por mérito mesmo, ele ganharia. Então, acho que o ano da McLaren foi bom. A Ferrari tem muito mais orçamento, né? É difícil segurar. Ali, por exemplo, foi a sorte do Hamilton. Aí, eu Foi. acho que o Sainz também performou bem, né? Sim, não, o Sainz, primeiro ano de Ferrari, ganhou
O do Leclerc. Porque se tu pensa assim, o cara que muda de equipe demora um tempo pra se adaptar. A gente tá vendo isso com o Ricardo, tá vendo isso com o Pérez, né? O cara que muda de equipe demora um tempinho até ele pegar o jeito do carro, e o Sainz não. O Sainz entrou ali performando bem, né? No começo um pouquinho abaixo do Leclerc, depois começou a incomodar o Leclerc, tanto que eu acho que o Leclerc se sentiu desconfortável durante o campeonato, né? Várias vezes reclamando, coisa que não vinha fazendo. Acho que muito por essa pressão dentro da equipe, que chegou um cara ali que tá incomodando ele. E tá ajudando a Ferrari a subir também, né? Eu acho que o Sainz é um dos mais underrated, sabe, dessa geração, assim. Se vocês lembrarem, no primeiro ano de Toro Rosso ele foi colega do Max. Eles estavam pau a pau, assim, o Max não deslanchou, assim, na frente do Sainz. Foi uma disputa muito acirrada. Eu acho que, na verdade, a McLaren saiu perdendo em fazer essa troca do Sainz pelo Ricardo, sabe? Eu acho que o Ricardo entrou numa descendente, mas o Sainz estava, assim, muito bem. Eu acho que eles perderam de ganhar pontos nessa troca. Mas é que a escolha foi do Sainz, né, de ir pra Ferrari. Sim. Também. Mas no geral, acho que não podemos colocar a McLaren como uma decepção. Não. Eu acho que não. Overspeed. E pra gente não deixar em branco, né, falando da Mercedes e da Red Bull, não dá pra dizer que alguma delas foi uma decepção, porque elas estavam empatadas até a penúltima corrida, né? Então, realmente não dá pra dizer que nenhuma delas foi decepcionante. Mas assim, pensando no início do ano, como a gente estava falando da Force India ou da Aston Martin, né, a gente esperava que eles iam ser muito bons, porque eles estavam realmente muito bons em 2020. Teve aquele problema lá, então eu acho que foi uma superação no caso da Mercedes. Eles imaginavam, inclusive no início do ano, que eles falaram várias vezes, é que eles não iam mais trazer atualização pro carro de 2021. Que eles iam focar totalmente no carro 2022. Não sei se tem alguma informação realmente bem concreta, mas eu acho que eles trouxeram a atualização, eles trouxeram, mas tipo, eu acho que eles voltaram com o time, pelo menos uma parte do time de desenvolvimento deles para esse ano, né? Porque eles viram que tinha uma grande chance, principalmente nas primeiras corridas do Verstappen, né, de fazer um estrago. Então eles quiseram lutar por esse título até o final, talvez não com toda a equipe, mas com uma boa parte, eu imagino. Então não foi tanto uma decepção. Talvez uma decepção no início do ano, pensando que o regulamento meio que deu uma boa ferrada neles, né? E a Red Bull, eu acho que quiseram aproveitar esse gap ali em que a Mercedes se deu mal. Uma mudança de regulamento, então entre uma mudança e outra, tentaram ao máximo aproveitar esse gap e talvez a decepção seja eles não terem conseguido emplacar o campeonato de construtores. Então o Pérez deu uma cagada ali em comparação com o Bottas, não conseguiu entregar o mesmo resultado. Mas acho que não dá pra colocar como uma decepção a equipe, né? Então... Eu acho que nem o Pérez tem como ser uma decepção também, porque era o primeiro ano dele. Comparar um ano com 5 anos do Bottas, o Bottas foi muito mais decepção. É inconcebível o segundo piloto da melhor equipe da temporada ficar em 10º. E se você olhar que ano passado a Red Bull estava com um déficit de 1 segundo para a Mercedes, só o fato de eles conseguirem andar no mesmo ritmo da Mercedes esse ano já seria uma vitória. Mas eles conseguirem ainda disputar o título e ganhar, acho que foram 10 corridas que eles ganharam esse ano, foi assim um esforço de guerra. Então acho que nenhuma das duas equipes decepcionou, proporcionaram grandes corridas para todo mundo, várias polêmicas, várias disputas, né? Espero que ano que vem continue, que eles acertem o carro também, né? O medo é ano que vem a galera da Red Bull pensar, putz, tem que fazer carro pro ano que vem? E aí... Não, mas acho que isso aí os caras já vêm fazendo, né? Mas isso aí a equipe não... Se eles têm um planejamento ali... Como 2022 a 2025 vai ser um carro só praticamente, os caras já dá. O Adrian Newey, inclusive, acho que ele voltou a frequentar todas as corridas no grid, né? Em loco, na Fórmula 1 foi o quê? Depois das férias? Antes ele não tava, né? Antes ele tava na fábrica fazendo o carro 2022, né? Tem um tempo aí de desenvolvimento, bem que agora eles focaram um pouco mais aqui, mas enfim. Para 2022, os testes dos carros 2022 foram já, né? Em Abu Dhabi, agora vai ter Espanha, na Catalunha, em Barcelona, e vai ter uma semana antes do Bahrein, vai ter no Bahrein. Eles vão chegar uma semana antes, vão testar o carro. Sim. E depois na semana seguinte começa o primeiro final de semana. Vai ser 2 rodadas de testes, então. Isso. 3, né? Porque começou em Abu Dhabi. Então isso aí vai ser bom pra Haas, né?
Porque o Mazepin já fez bastante rodada de teste já. Essa foi boa. Nossa. O cara tá pronto pra Praça Nossa. Overspeed. Mas e aí, vocês acham que a Williams vai ter o carro pronto para os testes? Ah, vai. Acho que Agora, sim, agora, acho que sim. agora é gente que com dinheiro que tá colocando, não é mais aquela equipe de família. Então, beleza, galera, vocês já devem ter percebido que o episódio tá chegando ao fim. Por quê? Porque a gente falou pra caramba, já é 10 horas e 13 minutos e o Gargione precisa dormir. O ele levanta e vai embora, né? Dessa vez eu fiquei. Não, eu fiquei mas quieto, o meme hein? tem que continuar, né, velho? Então, pessoal, tá na hora de deitar, então. Tá na hora de dar tchau. Tá bom, então eu peço desculpas pra vocês aí porque tá demorando tanto pra ter podcast novo. Culpa do editor aí, ó, que tá falando. Culpa de quem tá abrindo a boca pra falar alguma coisa aí. Quando vimos, o cara tava lá em Balneário assistindo o bagulho de drift. Ó, o cara se diz fã do Verstappen e não assistiu a corrida ao vivo. Eu até queria não ter assistido a corrida e assistir, tipo, pra ter adrenalina na hora full em casa. Mas, cara, o narrador do evento de drift lá, ele falou, tipo, eu tava assistindo pelo celular, assim, quando eu tava lá no grid lá, eu tava assistindo pelo celular. E o narrador do bagulho que não tinha nada a ver com Fórmula 1 de drift, ele falou, antes mesmo de aparecer no meu F1 TV, que a internet tava uma bosta, eu tava provavelmente atrasado, ele já tinha falado que o Verstappen tinha sido campeão mundial. Mas por que você não assistiu no site da Band? Porque eu gosto pelo F1 TV, é mais da hora, a qualidade é melhor. Não, pelo menos não trava, não sai na hora. Não, tava travado porque a minha internet tava horrível. Tinha muita gente no mesmo lugar, tá ligado? Então o 5G volta e me aparecia Sim. Aparecia assim, temporariamente desativado pelo operador. Mas então, desculpa aí, galera, que a gente demorou pra postar o podcast. Não vou prometer que a gente vai manter uma frequência melhor, mas... Não, vamos prometer sim. Nossa, vai ter uma frequência agora? Vi podcast todo dia. Toda quinta, às 14 horas, sai um episódio novo, fica atento. Mas mesmo assim, se vocês considerarem que vale a pena a gente postar frequentemente, então apoia a gente, cara. Vai ser muito útil pra gente, acredite. Se você está assistindo no YouTube, dá o like aqui, se inscreve aí no canal pra você não perder. Coloca o sininho ali do lado, né? Assiste os outros podcasts, tá? Tem alguns podcasts que são um pouco mais temporais, por exemplo, que a gente vê sobre o Grande Prêmio de Interlagos, que foi muito bom. Então, mesmo que seja um pouco mais antigo, vale a pena assistir, tá? É um podcast muito legal, mas tem os podcasts um pouco mais atemporais, falando sobre a Fórmula 1, sobre a história ou sobre a própria categoria como um todo. Então assiste os episódios antigos. Se você tá pelo Spotify, também se inscreve ali, segue, sei lá como é que é o nome no Spotify, para você não perder os próximos. Pode escutar por lá também. Se você é alguém que não tem tempo para parar e assistir, ou até para colocar o computador em segundo plano e ficar escutando, coloca no seu Spotify, abre no Spotify, procura por Speed Break Podcast ou entra nos links que a gente disponibiliza nas redes sociais e assiste enquanto você tá fazendo um trajeto de carro ou então trabalhando, não conta pro teu chefe, mas ajuda a gente dessa maneira, assistindo, e também o jeito que você mais pode ajudar a gente é falando desse podcast para alguém que você sabe que gosta de Fórmula 1. Eu tenho certeza que você tem a pessoa certa que tá querendo ouvir esse podcast e você ainda não falou para ela, então fala para ela para ajudar a gente. Se você gosta muito de Fórmula 1, tem o nosso grupo que é só os melhores fãs de Fórmula 1 e conversa com a gente em algum lugar. Pelo menos entender um pouco de Fórmula 1. Sim, tem uma alfinetada aí, hein? Altas treta interna lá no grupo, quem tá assistindo não entendeu nada. Mas se você quer entender, entra lá no grupo, a galera se xinga o tempo inteiro, é bem legal. Só ofensa gratuita, o dia inteiro. Entra lá no nosso grupo, conversa com a gente, que a gente passa o teu número pra gente, que a gente coloca você lá. E é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Alguma consideração final? Boas festas, bom final de ano. Isso se o editor conseguir deixar pronto até antes do dia 31, né? Ele não editou nem o antigo, quem dirá esse? Cara do céu. Deu um zoom bem na hora. Deu um zoom na minha cara. Cara, pior que minha câmera tá cheia de coisa pra editar ainda, velho. Tá uma bosta. Invade a rede social do editor lá e manda ele liberar os Reels pra nós postar no Instagram. Tá demorando. Nossa, tem isso também, velho. Vai o Instagram do editor lá e diz pra ele editar logo. Aí o editor fala assim, larga de ser vagabundo e volta a trabalhar. Ali invade o Instagram do Cita e comenta lá, sabe nada. E invade o Instagram do Speed Break Podcast também, né? Porque... E tomara que o Russell seja campeão em 2022. Caramba, tem chance, né, cara? Agora que eu pensei, velho.
novato. E a cara do Hamilton perdendo 2 anos seguidos, sendo já com 37 anos nas costas. E perdendo a terceira vez pro companheiro de equipe, hein? Eu acho que o Hamilton não é tão bom assim. É. O Gonçalo agora tremeu na base. Vamos entregar? O Bruno já quero deve dormir. O que ele falou? Vamos entregar. Entregar. Ah, é muito velho que toma sopa pra dormir, né, velho? A gente tem que ter um dia combinado de ignorar todas as tentativas dele de indireta pra gente finalizar o programa. Tipo, ignorar. Pra gente que não entendeu. Ninguém dos três, tá ligado? Mas dá bem a noite e cara meia não ele tá lá trabalha. assim, cara, podia terminar, né, O cara assim. Se ninguém tem nenhuma consideração final, tchau. O que vocês acharam da rima? Então é isso, pessoal. Acabou mais um Speed Break Podcast. Ative as notificações no YouTube e também no Spotify para você não perder nada. E claro, acompanhe a gente também lá no Instagram. Se você está vendo pelo YouTube, 2 vídeos recomendados estão na sua tela. Se vocês viram uma entrevista do Tsunoda, perguntaram pra ele o que ele mais gosta da Fórmula 1. Ele falou que foi a comida. Caralho, japonês só pensa na comida? Comida que ele levou dos outros, né? Eita E não porra. andou porra nenhuma esse ano.